Olá a todos. Nós vamos fazer uma apresentação de Fundamentos 3, do docente, nosso professor Alexandre Lopo, corpo discente, Adriano Pacheco de Almeida, Joelson Freire dos Santos que vos fala, Marli Silva de Jesus. Nós vamos falar sobre equações polinomiais. Falar sobre a definição de equação polinomial, que é toda equação que pode ser apresentada sobre a forma an vezes x elevado a n, mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais an menos 2 vezes x elevado a n menos 2, e vai até a zero, que é igual a zero, em que o polinômio da variável x é igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, e vai até a zero. É um polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1. Uma equação polinomial pode ser também denominada da equação algébrica. O grau do polinômio P da variável x é também o grau de equação polinomial P da variável x igual a zero. As equações do polinômio P da variável x são também as raízes da equação polinomial P da variável x igual a zero. No universo dos números complexos, o conjunto formado pelas raízes da equação polinomial P da variável x igual a zero é o conjunto solução S, ou o conjunto verdade V da equação. A n é chamado de coeficiente dominante de polinômio da variável x. Aqui tem um exemplozinho de um polinômio da variável x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 14, onde a variável é x, o coeficiente de x ao cubo é 1, x ao quadrado menos 5, e o coeficiente de x é 1. E o termo independente, menos 14. Isso é um polinômio de grau 3. Aqui está descrita a formação geral do polinômio da variável x, que é igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, e vai até a zero. A observação aqui é que esse an ele é diferente de zero, no caso, o coeficiente dominante. Aqui temos alguns exemplos, onde, letra A, 2x menos 6 é uma equação polinomial do grau 1, na variável x, cuja raiz é 3. O conjunto solução dessa equação é a solução igual a 3. Letra B, a equação x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a 2x mais 2 pode ser apresentada sobre a forma x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E, portanto, é uma equação polinomial de grau 2 na variável x. Suas raízes são 2 e 3. E, por isso, o seu conjunto solução é S igual 2, 3. Letra C, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0 é uma equação polinomial do terceiro grau na variável x. Para determinarmos suas raízes complexas, podemos fatorar o primeiro membro, ou seja, x ao quadrado vezes x menos 2, mais x menos 2, que é igual a 0. Aí fica x menos 2 vezes x ao quadrado mais 1 igual a 0. Pela propriedade do produto nulo, concluímos que x menos 2 igual a 0 é x igual a 2. Ou x ao quadrado mais 1 igual a 0 é x ao quadrado igual a menos 1. X é igual a i ou x é igual a menos i. Assim, as raízes da equação são 2, i e menos i. Temos, então, como conjunto solução 2, i e menos i. Teorema de D'Alembert, que é conhecido também como teorema do resto, né? O resto da divisão do polinômio da variável x por um binômio um binômio x menos a é igual a polinômio a. A divisão de polinômio pela variável x por um binômio x menos a é exata, se e somente se. Eu vou dar o exemplo. Um polinômio de variável a igual a 0. Exemplo 1. Verifique se a divisão do polinômio x variável x igual x ao cubo mais x ao quadrado menos 11x mais 10 pelo binômio x menos 2 é exata. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o binômio x menos 2, como nós vimos anteriormente, igual a 0. Nós vamos achar o valor da variável x, que é 2. Vamos pegar o polinômio, substituir a variável x pela variável 2, que vai ficar igual 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 11 vezes 2 mais 10.
polinômio variável 2 é igual a 8 mais 4 menos 22 mais 10. Quando a gente faz a continha, esse polinômio variável 2 vai ser igual a zero. No caso, essa divisão ela foi exata. O exemplo 2, no caso, obtém a y de modo que o polinômio p na variável x seja igual a x ao cubo menos yx ao quadrado mais x menos 3 seja divisível por x menos 2. A mesma coisa do anterior, nós vamos pegar x menos 2, o binômio, igual a zero, aí achamos que x, a variável x é igual a 2. Vamos substituir no polinômio, onde tiver variável x por 2, vai ficar p na variável 2 igual a 2 ao cubo menos x ao quadrado mais 2 menos 3 igual a zero. P na variável 2 é igual a 8 menos 4y menos 1 igual a zero. 4y é igual a 7, então y é igual a 4 sobre 7. Então não é uma divisão exata. Próximo. Pronto, agora eu irei apresentar o teorema fundamental da álgebra. Aqui, em que a definição é: toda equação polinomial admite pelo menos uma raiz complexa. Como diz o texto lá embaixo, que não precisa ser lido, a gente não vai apresentar essa demonstração porque ela exige elementos de matemática mais avançada, como análise ou até topologia. Então, acaba saindo do escopo da disciplina. Aqui, todo polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1, o polinômio na variável x, que é igual a n vezes x elevado a n, como está aí, pode ser fatorado sobre a forma o polinômio na variável x igual a o coeficiente dominante, que é o an, vezes os produtos dos binômios x menos R1 vezes x menos R2, assim sucessivamente até x menos Rn, sendo que esses R1, R2 até Rn são todas as raízes do polinômio. Aqui, ó, a demonstração não é tão difícil de se perceber. Aqui, ó, você seja o polinômio na variável x, aí tem o polinômio descrito, de grau n, sendo n maior que 1, pelo teorema fundamental da álgebra, ou seja, a gente vai aplicar o teorema fundamental da álgebra várias vezes. Aqui, ó, como diz que admite pelo menos uma raiz complexa, então a gente pode fazer assim, ó, o polinômio em x vai ser igual a o binômio x menos 1 vezes um polinômio, que esse polinômio, no caso, Q1 em x, seria o quociente da divisão, o polinômio. Novamente, como o polinômio tem grau n e ele foi dividido por ele é igual ao produto de um binômio vezes esse polinômio q de 1 na variável x, então necessariamente esse polinômio q1 na variável x, ele tem um grau n menos 1. Aí, se n menos 1 é maior ou igual a 1, então você aplica o teorema fundamental da álgebra novamente, que, ou seja, o polinômio q de 1 vai admitir uma raiz complexa R2, e podemos escrever o polinômio q de 1 como produto do binômio x menos R2 vezes o polinômio Q2. Aí você substitui essa segunda identidade que nós obtemos agora na primeira. Aí obtemos o polinômio P igual ao produto dos binômios x menos R1 vezes x menos R2 vezes o nosso polinômio Q2. Aí, se a gente repetir esse processo n vezes, vamos obter que o polinômio em x vai ser o produto de todos esses binômios x menos R1 vezes x menos R2 até x menos Rn vezes um polinômio de q de n na variável x. Logo, por definição da identidade de polinômios, temos que o coeficiente dominante a de n de p de x deve ser igual ao do polinômio Qn. Logo, o polinômio em x fica escrito da forma an vezes x menos R1 vezes x menos R2 até x menos Rn. Aqui. Agora vamos para a consequência do teorema da decomposição. Aí consideremos a equação polinomial de grau n na variável x.
Aí temos aí a descrição do polinômio. Pelo teorema da decomposição, essa equação pode ser apresentada na forma AN vezes o produto dos binômios x menos R1 até x menos Rn igual a zero. Temos que R1, R2 e Rn são todas raízes dessa equação. Assim sendo, podemos concluir o seguinte: uma equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes complexas, não necessariamente distintas. O que isso quer dizer? Que se nós utilizarmos o teorema da decomposição em conjunto com o teorema fundamental da álgebra, conseguimos demonstrar que toda equação polinomial tem tantas raízes quanto seu grau, sendo raízes complexas, que em vários livros é a definição mais precisa do teorema fundamental da álgebra é essa, que uma equação polinomial tem tantas raízes quanto seu grau. Agora vamos para a multiplicidade de uma raiz. Seja equação polinomial de grau n, variável x e raízes R1 até Rn, aí temos novamente o polinômio na forma decomposta, AN vezes x menos R1 vezes até x menos Rn igual a zero. Aí temos o primeiro ponto aí embaixo. Se uma raiz RJ comparece uma única vez dentro dos fatores no primeiro membro, então RJ é uma raiz simples da equação. Ou seja, se esse RJ aparece uma única vez. Pronto. Se uma raiz RJ comparece K vezes, sendo K maior que 1 dentre os fatores do primeiro nome, então essa raiz RJ é chamada raiz de multiplicidade K da equação. Aí vamos ao exemplo. Temos esse polinômio que ele está fatorado, ele não está na sua forma geral, x menos 2 elevado ao cubo vezes x menos 5 vezes x menos 4 ao quadrado igual a zero, que pode ser escrito como x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 5 vezes x menos 4 vezes x menos 4 igual a zero. Nesse caso, nós vemos que se nós fôssemos resolver essa equação, encontraríamos as raízes como 2, 5 e 4. É só igualar cada binômio desse a zero, já que como temos um produto de binômios e esse produto é igual a zero, logo cada parcela dessa tem que ser igual a zero. Então, se nós observarmos o quê? Percebemos que a raiz 2 ela vai ter multiplicidade 3, já que na fatoração temos praticamente o produto de 3 binômios x menos 2. A raiz 5 vai ter multiplicidade 1, vai ser uma raiz simples, e a raiz 4 vai ter multiplicidade 2, já que o binômio x menos 4 na fatoração aparece 2 vezes. Adriano, ligar o som. Então, vamos lá. Raízes imaginárias. Teorema. Se o número imaginário Z igual a mais BI, A pertence a E e B pertence a E. Números reais. Com esses três para está sendo zero. É raiz de uma equação polinomial P na variável x igual a zero.
com coeficientes reais. Então, o conjugado de Z é Z barra, que é um complexo, igual a A menos BI. Se A é a parte real e aqui menos BI é a parte imaginária nos complexos. Também é raiz dessa equação. Essa equação aqui é raiz dessa equação. É demonstração. Seja P polinômio de x na variável x igual a nx elevado a n mais an menos 1 elevado menos 1x menos n mais an menos 2x elevado a n menos 2 mais essa que prossegue igual a zero. Um polinômio com coeficientes reais, tal que o número imaginário z igual a mais bi, pertence a R e B pertence a números reais, seja a raiz da equação polinômio de x na variável x igual a zero. Temos que o polinômio de z, o polinômio na variável z é igual a zero, ou seja, a n z elevado a n mais a n menos 1. Isso aqui é a equação, é uma equação polinomial, algébrica. Se dois complexos são iguais, então seus conjugados são iguais. Por isso, podemos concluir da sentença 1, essa sentença aqui, que a n vezes z elevado a n mais a n menos 1, z elevado a menos 1 mais a n menos 2 elevado a z menos 2. Mas essa equação, o processo ela é igualada a zero, que forma uma expressão algébrica polinomial. Aqui a gente tem um exemplo aqui de equações imaginárias, determine as raízes imaginárias. Vamos aqui, essa raiz de menos 9. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Como raiz não existe raiz negativa, a gente tem uma raiz. Para a gente tirar esse negativo aqui da raiz, a gente vai fazer a multiplicação. Raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Isso aqui vai ficar mais ou menos raiz de 3. Mais ou menos 3. Isso aqui é um complexo, que a raiz imaginária vai ficar mais ou menos 3i. Por exemplo, 2. Determine as raízes imaginárias das equações abaixo. X ao quadrado mais 9 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 9, porque a gente faz essa transformação aqui. Isso aqui vai ser x é igual a raiz de menos 9. A gente vai chegar à conclusão de que x é igual a raiz de 9 vezes raiz de menos 1. X é igual a mais ou menos 3, e que é a raiz imaginária, mais ou menos 3. Então, aqui tem as nossas referências. Esse trabalho foi feito com base no livro de Paiva. A referência aqui, Matemática Volume Único, e Editora Moderna, primeira edição. Aqui concluímos nossa apresentação referente à disciplina Fundamentos 3.